Que bom ter você aqui de novo! Olha, está se aproximando uma data comemorativa muito especial. Sabe que data é essa? Isso mesmo, o Dia das Crianças. E você, já sabe qual presente você quer ganhar no Dia das Crianças? Hoje eu vou contar para vocês a história de um menino que queria muito um brinquedo. Será que você consegue adivinhar que brinquedo é esse? Vamos ouvir a nossa história para você descobrir. Pedro precisava caminhar bastante para chegar à escola que ficava na vila. Naquele dia, depois do jogo de futebol, os seus amigos foram brincar de enrolar um cordão no peão e lançar o peão em direção ao chão. Ganhava aquele que conseguia fazer o peão rodar por mais tempo. Algumas crianças conseguiam até pegar o peão e manter girando na mão. Pedro ficava olhando com interesse, mas ele não tinha um peão para brincar também. Havia uma coisa que era especialmente triste para Pedro. Ele nunca havia ganhado um brinquedo. Cada vez que um dos seus colegas lhe mostrava um brinquedo novo, mais triste ele se sentia. E como ele gostaria de ter um peão? Coitado do Pedro! Pedro era um garotinho muito pobre. Ele vivia com a sua família numa pequena casa de madeira, na beira da estrada, longe da cidade, quase sem nenhum conforto. Seu pai ganhava bem pouco na humilde profissão de lenhador e mal dava para comprar alimentos para a família. Algumas vezes chegava até passar fome. No entanto, eles eram uma família unida e muito feliz. Um sempre pensava em agradar o outro. Seu pai e sua mãe percebiam que o Pedro sofria por não ter um brinquedo e sentiam muito porque nunca sobrava um dinheirinho para satisfazer o desejo do filho. Porém, estavam sempre pensando numa maneira de como agradar o Pedro. O Dia das Crianças estava chegando e o seu pai teve uma grande ideia. Sabe qual foi essa ideia? Fazer ele mesmo um brinquedo para Pedro. Sem demora, começou a fazer o brinquedo. O que seria? Vamos ver se vocês irão acertar. O pai escolheu um pedaço de madeira e à noite, quando o Pedro foi dormir, ele pegou algumas ferramentas e começou a serrar, talhar, lixar. Aos poucos, o brinquedo ia tomando forma. Todos os dias, à noite, depois que o Pedro ia dormir, o pai fazia um pouquinho. O pai trabalhava até tarde da noite no brinquedo, pois o Dia das Crianças estava chegando. Ele estava ansioso para saber se Pedro iria gostar do presente. Chegando às vésperas do Dia das Crianças, o presente estava prontinho. Sabe o que era? Um peão de madeira. Que legal! Como Pedro queria ter um peão. Então, quando Pedro foi dormir, seu pai pegou o brinquedo e na pontinha dos pés colocou na prateleira e foi se deitar. No dia seguinte, bem cedo, Pedro se levantou, tirou seu pijama, lavou o rosto e foi tomar o seu café, como de costume. Foi pegar a sua caneca para tomar o café.
O Pedro teve uma grande surpresa, pois ele encontrou o seu peão ao lado da caneca. Pedro ficou tão contente, que ele gritou de tanta alegria. Ainda estava parado diante da prateleira, quando ouviu seu pai dizer duas palavras mágicas: "É seu!" Pedro deu um abraço bem apertado em seu pai e respondeu: "Muito obrigado, papai! É o meu primeiro brinquedo e tem sido feito pelo Senhor. É melhor do que qualquer outro brinquedo que eu poderia ganhar." A mãe, que observava tudo em silêncio, deu um sorriso de satisfação. Pedro nunca tomou o seu café tão rápido naquele dia. Assim que acabou, saiu correndo para o quintal, apertando fortemente o seu primeiro brinquedo junto ao coração e jogando no chão para rodar com toda alegria. Aquele era, sem dúvida, um dia muito especial para Pedro e para os seus pais, que também ficaram muito felizes por verem o filho tão contente. Virando e revirando nas mãos o precioso presente, Pedro dizia: "Você vai se chamar Frederico. Eu vou arranjar algumas tintas emprestadas com os meninos lá da escola e vou pintá-lo todinho. Você vai ser o peão mais bonito e mais alegre que já existiu. Você será para sempre o meu melhor amigo." Pedro arrumou as tintas e começou a pintar o Frederico, que foi ficando totalmente transformado. O peão estava todo colorido. Pedro pintou com uma carinha sorridente e até um chapeuzinho ele ganhou. Olha só como o Frederico ficou? Que tal? Vocês acham que ele ficou um peão bonito e simpático? Pedro se sentia muito feliz com seu novo amiguinho. Pedro e Frederico passaram a maior parte do tempo brincando juntos. Certo dia, o pai de Pedro disse à família que dentro de algum tempo eles teriam que se mudar. Pedro e Frederico logo começaram a imaginar com curiosidade como seria a nova casa. Será que haveria bastante espaço para eles brincarem? Chegou finalmente o grande dia. O pai de Pedro arrumou um caminhão emprestado e colocou toda a mudança neste caminhão velho. E juntos foram embora para a nova casa. Pedro ia entretido, vendo tantas coisas novas na estrada e imaginando como seria a sua vida nessa nova casa, que nem percebeu quando, num solavanco que o caminhão deu por causa de um buraco na estrada, Frederico foi jogado longe. E agora, o que aconteceria com Frederico? Todos estavam tão envolvidos com a paisagem que ninguém notou o que havia acontecido. E então, continuaram tranquilamente a viagem. Na estrada, cheia de poeira, bem para trás, com desespero, Frederico procurava rodar com todas as suas forças em direção ao caminhão, tentando alcançá-lo. Porém, seu esforço foi em vão. O caminhão, que era muito mais rápido do que ele, foi ficando cada vez mais distante. Pobre Frederico! Veio o sol, veio a chuva e Frederico ia ficando cada vez mais feio. A tinta desbotou, a poeira e a lama o cobriram. E Pedro, vocês seriam capazes de imaginar como ele se sentia? Pedro era só tristeza. Logo que chegaram na casa nova, ele procurou o peão, mas ele não encontrou.
passavam os dias pelas redondezas procurando sem parar o seu brinquedo tão querido. Certo dia, quando Pedro chegou da escola, sua mãe pediu que ele fosse pegar lenha para ela terminar o almoço. Lá onde eles moravam, não usava fogão a gás. O menino obedeceu e foi. Quando já estava com uma boa quantidade de lenha, correu para o fogão e começou a jogar os pedaços de madeira no fogo. As chamas começavam a crescer, quando de repente, no meio do fogo, imaginem! O menino viu algo que lhe era bastante familiar. Sim, não havia dúvidas. Era Frederico mesmo que estava ali. Em segundos, muita coisa passou na mente de Pedro. Então, Pedro não hesitou. Não poderia deixar o seu amiguinho queimar naquele fogo. Assim, ele enfiou a mão no meio das chamas e puxou o peão para fora do fogo. Que perigo! Sua mão ficou bem ferida e doía terrivelmente. Mas, como Pedro estava feliz, ele conseguiu salvar o seu amiguinho. A mãe, ouvindo os gritos do menino, correu para socorrer. E logo a mão de Pedro estava bem dolorida e toda enfaixada. Com a ajuda do seu pai, o Pedro começou a cuidar do seu peão. Ele lixou novamente, pegou algumas tintas e deu uma nova vida a Frederico. Em pouco tempo, ele era um peão novinho em folha e continuava com a mesma beleza e simpatia. Aquelas faixas na mão do Pedro tiveram que permanecer por muito tempo, e mesmo quando foram tiradas e a mão de Pedro já estava curada, restou-lhe uma grande cicatriz em sua mãozinha. Isso fazia o Frederico sempre lembrar do grande amor que Pedro tinha por ele e também compreender quanto havia custado a sua salvação. Você sabia que por amar muito, muito a você e a mim, alguém teve as suas mãos feridas também? Sim, foi Jesus. Jesus é Deus e Deus o ama muito. Deus nos ama e por isso que Ele deu o seu único Filho para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados. Jesus é o Filho perfeito de Deus. Grandes pregos atravessaram as suas mãos quando ele foi pregado na cruz. Assim, como a mão de Pedro ficou cicatrizes como prova de amor, assim também as mãos de Jesus Cristo receberam cicatrizes e através delas Deus prova o seu amor para conosco. Jesus é o maior e o melhor presente que nós podemos ganhar nesse Dia das Crianças. Um grande beijo e até a próxima!